Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de ciências referente à semana 7, né? Para quem esqueceu, meu nome é Renata. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mistura. É uma sequência da matéria da semana 6, onde eu falei sobre a diversidade dos materiais, né? Eu falei um pouquinho sobre substâncias e sobre misturas. Então vamos voltar lá no que é mistura. Misturas são os materiais formados por duas ou mais partículas. Então, os materiais, eles podem ser classificados em dois tipos: substâncias e misturas, sendo que a maior parte dos materiais à nossa volta são classificados como misturas. Então, isso quer dizer que eles são formados por duas ou mais partículas, ok? Então, as misturas podem ser classificadas em dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas onde não é possível identificar os componentes dela, nem com o auxílio do microscópio, tá? E essas misturas, elas apresentam uma única fase. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu observo essa mistura, eu consigo identificar um único componente, mesmo eu sabendo que ali tem outros componentes, mas visualmente eu só identifico um. Um exemplo, a água e o sal. Quando eu dissolvo o sal na água, eu não consigo identificar depois o que é sal e o que é água, né? Por quê? Porque esses dois componentes foram dissolvidos. E observando esses dois componentes, eu consigo identificar somente a água, tá? Por isso que nós falamos que as misturas homogêneas, elas só têm uma fase, ok? O ar que nós respiramos também é um exemplo de uma mistura homogênea. Outro exemplo na nossa casa. Quando nós fazemos um bolo, depois de misturar todos os ingredientes do bolo, eu não consigo identificar mais o que é o ovo, o que é a manteiga, o que é o chocolate. Por quê? Porque todos esses componentes, ao se misturarem, eles se transformaram em uma mistura homogênea. E eu consigo observar uma única massa, uma única fase, porque eu vejo tudo misturado, né? E eu consigo identificar um único componente só, que é a massa do bolo. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são aquelas onde é possível identificar os componentes. Em alguns casos, como é no caso das tintas e alguns cosméticos, essa identificação ela é possível até com o auxílio do microscópio, mas dá para identificar, tá? As misturas heterogêneas, elas apresentam duas ou mais fases. Ou seja, quando eu observo a mistura heterogênea, eu consigo identificar os componentes visualmente, né, de acordo com a quantidade de componente que tem a mistura. Um exemplo, água e areia. Eu tenho água e areia, uma mistura heterogênea. E eu observando a água e a areia, eu consigo identificar os dois componentes, a água e a areia. Então, nesse caso, eu tenho duas fases. O mesmo acontece com água e óleo. É o mesmo exemplo. Mas se eu tiver água, areia e óleo, eu vou ter três fases. Por quê? Eu observando em um copo onde eu coloquei água, areia e óleo, eu vou conseguir identificar facilmente o que é areia, porque ela se deposita no fundo, a água e o óleo. Por quê? A água e o óleo não se misturam. Então, eu vou ter areia, água e óleo. Aqui, nesse caso, eu também tenho uma mistura heterogênea e eu tenho três fases, porque eu consigo identificar os três componentes da mistura, ok? Então, mistura são os materiais formados por duas ou mais partículas e elas são classificadas como misturas homogêneas, são aquelas onde não é possível identificar os componentes, nem com o auxílio do microscópio, e eu tenho as misturas heterogêneas, onde é possível identificar os componentes dessa mistura, mesmo que com o auxílio do microscópio, ok? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de separação de mistura. Isso mesmo, porque as misturas dá para separar os componentes dela, mesmo que sejam alguns exemplos de misturas homogêneas. Então, para isso, existem alguns métodos, e é o tema da nossa próxima aula. Então, até a próxima aula, estudem com atenção, e qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Um grande abraço para vocês.